Então eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro do Êxodo. Estarei fazendo a exposição do versículo 22 até o versículo 27 do capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nossa existência, enfrentamos momentos bons e ruins. Faz parte da vida. Tem momento que a gente está motivadão, querendo realizar, querendo fazer, que nada segura a gente está feliz, a gente está forte, a gente está com perspectiva, a gente está com esperança. Qualquer desafio que aparecer a presença diante de nós, a gente, não, isso daí é pinto, isso daí eu vou tirar de letra. Você está com a tua autoestima grandona ali, está inflamado, você está feliz na tua família, está feliz no teu negócio, está feliz na tua vida profissional, está feliz nas tuas relações. Então as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Mas tem momento na nossa vida que a gente está assim, ó, chororô, a gente está mais no nosso cantinho, a gente está imerso em dúvidas, em receios. Em alguns momentos isso causa até desesperança e desilusão. E às vezes a pessoa fica descrente também. Isso faz parte da nossa existência, faz parte das fases que a gente vive aí. No momento que a gente está bem, a gente está vibrando. Tem um momento que a gente está mais recluso, mais na nossa. O povo de Israel veio de uma grande vitória. Eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Deus tinha feito todas aquelas obras extraordinárias no Egito. Os deuses egípcios foram defenestrados na presença de Deus. Deus já ridicularizou um por um através das pragas. Cada praga daquela ali simbolizou a ridicularização de um deus egípcio. Ele foi totalmente desacreditado. E Deus se mostra como o grande eu sou, o Deus de Israel. Ele revela uma face. Então aquele povo viu obras extraordinárias no Egito. Ao sair do Egito, eles se deparam com aquele mar gigantesco e ficam apavorados, pensando o que seria. E Deus fala assim, não olha para trás não, olha para frente. Olha para frente que eu vou fazer obra maravilhosa na vida de vocês. E Deus abre o mar. E o povo atravessa o mar. Gente, a gente precisa pensar esse momento na sua literalidade. Imagina a seguinte situação, você está de frente do mar, da praia de Copacabana, cartão postal do Brasil, e o mar sai para lá e sai para cá, e você tem que atravessar ali no mar. Você imagina essa cena. Você está na praia de Copacabana, o mar abre para cá, meia banda para lá. Aí o mar abre para cá, meia banda para lá. Aí fica ali, ó, o fundo do mar, e você passando no fundo do mar. Algo extraordinário, algo sobrenatural. E Deus fez isso para o seu povo. A gente precisa ter a consciência das ações de Deus. A gente precisa ter muito claro isso na nossa mente. Então esse povo atravessa o mar
entoa cânticos de louvores a Deus. Eles estão muito felizes. Eles estão extremamente motivados. Moisés faz um cântico para poder celebrar o Senhor por toda aquela bênção que Deus havia feito. E ao atravessar o mar, eles são conduzidos por Deus. Preste bem atenção. Eles são conduzidos por Deus para o deserto. Então Deus fala assim, ó, meu povo, agora eu vou colocar você no deserto. Eles andam durante 3 dias no deserto, aproximadamente 80 quilômetros, já exaustos de sede, totalmente desgastados, e se deparam com a fonte de água. E essa fonte de água é uma fonte amarga. Não é água potável, não dá para beber. E ali eles entram em desespero. Porque eles vêm de uma vitória, eles vêm de uma perspectiva favorável, e agora eles se deparam com um problema. Eles se deparam com as amarguras da vida. Só que a gente aprende aqui que quantos desafios nós enfrentamos na nossa vida. Quantos desafios a gente enfrenta no nosso percurso existencial. Que em alguns momentos causa até medo e desespero. E a gente não sabe como a gente vai sair dessa situação. A gente se depara com um desafio, a gente se depara com a necessidade, a gente olha para a necessidade e a gente não sabe como sair dessa necessidade. Só que Deus, desde o início, desde o princípio, o poderoso Javé, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o nosso Deus, Ele concedeu abundantes provas do seu cuidado. Abundantes provas que Ele cuida da gente, que Ele está ao nosso lado, que Ele está zelando por nós. Deus, desde o início, demonstrou para o seu povo abundantes provas que o povo pertencia a Ele. E se o povo pertencia a Ele, Ele iria preservar o seu povo. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos e obedecemos a voz do Senhor, nós somos preservados por Ele. Então, se você está vivendo um momento, uma situação amarga na tua vida, se você está vivendo uma situação problemática, ou se você está vivendo uma situação boa, sabe de uma coisa? Quando nós ouvimos e obedecemos ao Senhor, nós somos preservados por Ele. Essa é a chave. Esse é o caminho que Ele colocou para a gente, para poder manifestar a sua glória. Meu filho, olha só, me ouve, me obedece, porque eu tenho promessa com você. Aqui, ó, ouvir e obedecer. O meu objetivo nesta manhã é que possamos ser incentivados a procurar conhecer os propósitos de Deus para que nossas vidas, para as nossas vidas, a fim de nos mantermos firmes e sólidos na presença dEle. Porque as águas de Mara virão. As águas amargas virão. Como é que a gente vai reagir a isso? Quando a gente for lá procurar a fonte de água e a gente encontrar as águas amargas, como é que a gente vai reagir? Como nós enfrentaremos as amarguras da vida? Em primeiro lugar, sabendo que ao ouvir e obedecer o chamado de Deus para ser preservado com Ele, Ele age na nossa vida com providência. Versículo 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho. E eles foram para o deserto de sul. Ou seja, foram mais ao sul lá, ó, procurando a terra prometida. Caminharam 3 dias do deserto e não acharam água. 80 quilômetros. O percurso de 80 quilômetros de caminhada no deserto. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Gente, 3 milhões de pessoas. Tem país no mundo que não tem 3 milhões de habitantes. Eram aproximadamente 3 milhões de pessoas caminhando naquele deserto.
80 quilômetros, 3 dias, sem ter acesso a um copo d'água. Por fim, chegaram a Mara, fonte de água amarga. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. Então, gente, você está lá, nós estamos vivendo a nossa vida, estamos vivendo a nossa luta, e a gente chega num determinado momento desse enfrentamento, e a gente pensa que as coisas vão melhorar, afinal de contas, eles estão andando 3 dias no deserto, 80 quilômetros. Aí eles chegam na fonte de água. Opa, vou beber água, vou matar a minha sede, vai melhorar a minha situação. Mas eles se deparam com águas não potáveis. Água que não dá para beber. Então, na nossa vida, a gente enfrenta situações que em alguns momentos a gente acha que está perto da solução, mas a gente chega lá pensando que é a solução, mas ainda não é a solução. E isso pode nos levar ao desespero. Isso pode nos levar a situações que são situações que colocam a nossa existência em risco. Sabe por quê? O que eles fizeram aqui, ó? Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo. Então eles reclamaram. Eles se mostraram insatisfeitos. Eles chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, é o seguinte, você que colocou a gente nessa situação aqui, se vira. Nós vamos morrer aqui nesse lugar. Veja bem, eles vinham de uma vitória. Eles tinham atravessado o Mar Vermelho. 3 dias depois, eles estavam murmurando. 3 dias depois, eles estavam reclamando de Deus, porque não havia água para beber. Eles murmuram e reclamam. Porque em alguns momentos na nossa vida, desertos, eles se apresentam gerando escassez espiritual. Porque só murmura e quem reclama quem está na escassez. Quem não está na escassez não reclama. Só murmura, só reclama, só grita, só esperneia quem está na escassez. Quem está vivendo problema de providência, problema de sustento. Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente enfrenta desafios que apresentam a nossa escassez e a nossa aridez espiritual. As amarguras da vida nos levam a crises existenciais. As pessoas começam a pensar realmente o que elas são, o que elas vieram para ser. Às vezes a pessoa tem um relacionamento fracassado. Às vezes a menina, né, a gente tem muitas dessas coisas, né? Depois que a gente casa, a gente sabe, vê todo bobão que a gente foi, né? Mas na hora lá que a gente está vivendo a situação, terminou o namoro, eu vou morrer. Eu vou morrer, terminou o namoro. Aí depois que tu casa, tu não lembra nem da namorada que tu teve. A única namorada que tu lembra é a tua esposa, ou o teu marido, né? Aí, às vezes a pessoa está vivendo aquela situação ali, aquela crise existencial, e acha que a vida dela está acabada. Porque teve um relacionamento fracassado. Namoro foi feito para dar errado. Namoro que dá certo vira casamento. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, esqueço das coisas que para trás fico e avanço para que adiante de mim estão. Então, se tu teve um fracasso na tua vida, saiba de uma coisa, esse fracasso ficou no passado, agora é nova vida em Cristo Jesus. Crises existenciais. Pessoas que estão vivendo crises familiares. E não vê soluções, não veem soluções para essas crises. Crise no casamento, crise com os filhos. Crise de relacionamento entre sogra, sogro, entre parentes. E não vê solução. Pessoas que estão passando por dificuldade na sua profissão, dificuldade no seu emprego. Pessoas que estão com medo de perder o emprego.
Pessoas que vivem ansiosas, que trabalham 120, 150% a mais da sua capacidade porque tem medo de perder o emprego. Vive aquele movimento de estresse intenso. Está totalmente estressado. Não consegue dormir direito. Não consegue ter uma vida de qualidade. Depois que o pastor Álvaro fez a palestra do sono aqui, pastor, vou te falar, eu regulei muita coisa na minha vida, tá? Às vezes o Benício me acorda de madrugada, eu falo assim, estou perdendo sono profundo. Tá me fazendo mal. Essa semana o Benício acordou de madrugada, eu acordei no meio do sono profundo. Aí eu estava gripado no outro dia, eu ainda estava um pouquinho gripado, aí eu falei, eu só ainda estou um pouquinho gripado porque eu não dormi direito. Se eu tivesse dormido direito, eu estava curado. Eu falei, tem que dormir. Que ali o negócio, o nosso organismo, ele vai se regenerando. Então, irmãos, tem gente que não está dormindo. Com tanto problema profissional, com problema nas relações, tem gente que está com dificuldade, tem gente que está chateado, tem gente que está triste porque está brigado com alguém, não consegue resolver um problema de relação, está brigado com o irmão, está fraco na fé, está querendo desistir da igreja porque está brigado com o irmão, que ele pisou no meu calo. Isso tudo provoca escassez espiritual. Só que a resposta de Moisés, ela foi diferente do que a resposta do povo. Porque o povo murmura. O povo reclama de Deus. Mas a gente olha aqui no versículo 25, vai dizer assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. A reação de Moisés foi a reação diferente do povo. Porque o povo estava reclamando, mas Moisés estava clamando. Moisés falou, ao invés de reclamar, eu vou ressignificar isso aqui. Eu vou clamar, eu vou pedir para aquele que tudo pode prover. Eu sei que a situação está difícil. Eu sei que eles podem morrer de sede. Eu sei que eles podem sucumbir. Mas eu não vou fazer igual eles não, eu vou pedir. Eu sei que a situação pode estar difícil para você. Mas Deus deu uma ferramenta para você poder usar para Ele prover milagre. Peça a Deus com toda a fé do teu coração. Clame. Sabe o que é clamar? É você fazer coisas que a gente faz de vez em quando e a gente vê o resultado para a glória de Deus. Sabe o que é você clamar? É colocar teu joelho no chão e gritar. Se entregar para Deus. Chorar, se derramar. Isso é clamar. É gritar a Deus e falar assim, Deus, eu não estou aguentando. Deus, está difícil para mim. Deus, por favor, provê uma ajuda na minha vida. Deus, eu conto com o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Se o Senhor me colocou nesse deserto, o Senhor vai me sustentar nesse deserto. Deus, provê a solução. Clame a Deus que Deus providenciará a solução para a tua vida, para que Ele possa ser glorificado no teu problema. Clama a Deus acreditando incondicionalmente na solução que Ele trará. Sabe por quê? Deus falou assim para Moisés, Moisés, eu não vou nem discutir contigo o que esse povo está fazendo aí. Você fez a atitude certa. Pega aquela madeira ali, joga na água que a água vai se tornar doce. Às vezes a resposta de Deus vem de um lugar que a gente não está nem esperando. Clama a Deus, acreditando incondicionalmente na bênção que Ele trará. E ao trazer providência na nossa vida, nesses enfrentamentos que a gente faz, isso leva-nos a nos mantermos calmos e equilibrados emocionalmente, aguardando a providência que o Senhor dará. Sabe o que Moisés fez? Ele enxugou as lágrimas dele, ele levantou e foi lá e cumpriu a vontade de Deus. Meu querido, levanta desse lugar de aflição. Deus está te chamando para cumprir a vontade dEle, para a glória dEle.
mantendo-se equilibrado emocionalmente e tranquilamente. Sem ansiedade. Porque a palavra de Deus vai dizer que a gente não pode andar ansioso em coisa alguma. Que a gente tem que apresentar diante de Deus as nossas petições, já agradecendo. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque onde existe deserto, onde existe amargura, também existe providência do Senhor. Me prova. Me prova. Eu não estou acreditando. Me prova. Pois bem. O sacrifício de Cristo na cruz possibilita as condições necessárias para que as incertezas sejam superadas. Ele já morreu por mim e por você. O sacrifício de Cristo na cruz estabelece as condições necessárias para que as incertezas sejam superadas. Está em dúvida? Olha para a cruz de Cristo, porque o sangue dele foi derramado de forma infalível para poder abençoar a tua vida. Está duvidando? Olha para a obra de Jesus realizada na cruz, que a obra dele é soberana e totalmente plena para poder transformar a nossa existência de forma completa. É a obra dele que transforma. O maior ele já fez. Só que às vezes a gente está muito preso aqui, ó. A gente está muito preso no agora, no querer ter agora, no querer ter o hoje. E a gente esquece que a providência, ela vem do céu. Sabe por quê? Porque quando eles saíram daqui do deserto, sabe o que Deus fez com eles? Quem lê a Bíblia aí, o pessoal está fazendo devocional bíblica, sabe? Sabe o que Deus fez com ele? E esse povo vai ficar muito tempo no deserto, vão mandar pão todo dia. Vai cair pão do céu. Que Deus possa trazer pão do céu todo dia para poder suprir a tua necessidade e gerar providência na tua vida. Então, em primeiro lugar, aqueles que ouvem e obedecem ao Senhor são preservados com Ele com providência. Segundo, versículo 25, ainda aqui no versículo 25, continuando, a parte B do versículo. Ali, o Senhor lhe deu estatuto e uma ordenança. E ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Em segundo lugar, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, para que Ele possa nos preservar, o que o texto indica para a gente? O que a gente precisa fazer? A gente precisa ter obediência. Eles foram provados por Deus. Eles foram colocados em teste. Deus fala assim, o problema da água já resolvi, tá? A água está doce. O teu problema imediato, eu já resolvi. A tua necessidade momentânea já está resolvida. A água, ela já está purificada. Agora, eu estou preocupado com a tua necessidade futura. Eu estou preocupado com a tua continuidade. Então, sabe como é que tu vai ser preservado no meio desse deserto aí? Obedeça a voz de Deus. Obedeça aquilo que Deus está falando por você. Porque Ele vai dizer aqui, ó, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. O Egito não se preocupa com as enfermidades do Egito, porque o Egito está lá no passado. Eu vim aqui para libertar vocês dessas amarras. O Egito ficou no passado, o Egito está lá, ó. O Egito ficou para trás. Agora é nova vida em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa de obedecer a Deus porque a gente está preso às amarras do passado. Às vezes a gente deixa de obedecer a Deus porque em meio ao deserto, em meio às dificuldades, nós, em alguns momentos, desenvolvemos hábitos nocivos. Hábitos que trazem prejuízo para a nossa vida. Eu lembro de Jesus,
sendo tentado por Satanás. Mateus capítulo 6, Jesus sendo tentado por Satanás. Aí o diabo, na cara de pau, chega para Jesus e fala assim: Jesus, se tu é mesmo Deus, tá vendo lá o topo do templo? Tem 13,5 metros. Sobe lá, 13,5 metros de altura, se joga, porque os teus anjos vão vir te socorrer. Sabe o que Jesus falou para o diabo? Tu tá maluco, diabo, não tentarás ser o teu Deus. Eu vou ficar fazendo maluquice. Eu vou ficar fazendo doideira, eu vou me jogar do túmulo do templo. Se eu me jogar do túmulo do templo, eu vou me arrebentar. Né? Tem gente que vive igual aquele meme na internet, né? Que tá rolando agora na internet, né? Tá engraçadinho ele, né? Tá muito engraçadinho. Vou preparar logo a passagem dele. Né? Você vê os caras fazendo aquela loucura, empinando de moto. Esses dias eu vi um cara com um bracinho, assim, sem um bracinho, empinando de moto. Aí aparece a caveirinha, o Zé Maria. Vou preparar logo a passagem dele. Hábitos nocivos. Como é que você vai obedecer a Deus? Como é que você vai sobreviver se você vive numa dinâmica de nocividade? Se a gente não muda os nossos hábitos, se a gente não muda os nossos costumes. Se a gente não reforma, se a gente não abandona nossas práticas pecaminosas. Se a gente não abandona aquilo que nos faz estar distante de Deus. Aquilo que nos joga na amargura em alguns momentos. Aquilo que nos faz estar no deserto. Se a gente não abandona. Se a gente não procura ressignificar e se libertar de relacionamentos abusivos. Tem gente que está no deserto, tem gente que está servindo a Deus, tem gente que foi escolhida por Deus, tem gente que está na igreja, mas está imersa em relacionamentos abusivos. Permitem-se se submeter-se a relacionamentos abusivos. Há pessoas que são abusadoras, pessoas que não querem o bem, mas querem o mal. E as pessoas estão imersas nesse relacionamento e não saem desse relacionamento. E às vezes não encontram soluções para o relacionamento. A solução está em Cristo. A nossa suficiência está em Cristo. A gente não precisa de ninguém para ser completo. Jesus Cristo nos completa. Nós não precisamos de ninguém para poder completar a gente. Eu vou ser pleno se fulano me aceitar. Eu só vou ser pleno, irmão, se Jesus me aceitar, se fulano me aceitar. Aí é problema dele, eu só vou ser pleno se Jesus me aceitar. Pessoas estão presas em traumas do passado. Traumas que precisam ser libertas. E o chamado de Jesus é: obedeça a minha voz, porque as pragas do Egito não vão atingir vocês. Porque quando a gente obedece a voz de Jesus, quando a gente obedece a voz de Deus, a gente procura beber das fontes fornecidas pelo Senhor, porque nela encontramos cura. Quer ser curado por Deus? Bebe da fonte fornecida por Jesus, que é a palavra de Deus. Se joga, se entrega, se imerge. Se envolve completamente com a palavra de Deus, porque Deus vai curar vocês. Eu sou o Senhor que cura vocês. É essa a promessa. Eu sou o Senhor que cura vocês. E quando a gente procura manter uma vida espiritual saudável, obedecendo a Deus com temor e tremor. Então a gente é preservado quando a gente desenvolve o caráter da obediência. Porque se nós não nos obedecer, nós não vamos ser preservados. E essa obediência é com temor e tremor. É olhar para aquela situação e falar assim, se eu fizer, eu vou desgraçar a minha vida, eu não vou fazer. Porque eu sei que Deus exercerá juízo na minha vida. Deus é um bom pai, dá boas coisas para o seu filho, mas dele não se zomba. Aquilo que nós fizermos, nós vamos pagar. Então, obedecer a Deus com temor e tremor. Quando for colocado o prato de lentilha diante de você, você possa jogar esse prato de lentilha para o alto e falar assim: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo tentou Jesus no deserto, falou assim: vou te dar todos os reinos se você me adorar. Ele: o quê? Você está maluco? Ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Sai fora, Satanás. Eu posso estar vivendo na escassez, eu posso estar vivendo no deserto, eu posso estar com fome durante 40 dias, mas eu não abro mão do Senhor. Eu não abro mão dele. Eu sirvo a Ele.
Sabe por quê? Que quando você vir embora, eu tenho certeza que os anjos de Deus virão me servir para a glória dele. Isso aconteceu com Jesus lá no deserto, na sua condição humana. E essa é a bênção que Deus dispensa para a minha e para a tua vida. Porque em Jesus Cristo, a fonte da água viva, temos o suficiente para termos a nossa sede suprida. Ele é Jeová que sara. É Ele que supre a nossa sede. É Ele que supre a nossa necessidade. É Ele que nos momentos de amargura nos mantém de pé para a gente poder sobreviver e para a gente poder caminhar para chegar a Canaã, a terra prometida, aquela promessa que Ele prometeu para mim e para a tua vida. Eu vou chegar lá. Não é porque eu mereço, não. Eu vou chegar lá para a glória dele. Eu vou chegar lá. Você pode estar vivendo no deserto. Eu posso estar vivendo no deserto. Mas nós vamos chegar lá. A gente precisa obedecer a Deus. Terceiro, a preservação de Deus estabelecida na nossa vida. Quando a gente ouve e obedece a Ele, porque Ele nos dá proteção. Versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Então, depois que eles saem das águas amargas, eles chegam nesse oásis no deserto, chamado Elim, onde tinha árvores fortes que se mantinham de pé e com solidez. Em meio ao deserto, Deus vai providenciar oásis para poder te proteger e para poder te guardar. Porque a gente não consegue viver o tempo todo em Mara, porque se a gente viver o tempo todo em Mara, a gente vai morrer. Mas a gente também não consegue viver o tempo todo em Elim. Porque se a gente viver o tempo todo em Elim, tá tudo maravilhoso. O que a gente faz? A gente vai afrouxar. Aí o que Deus faz? Dosa. Ele dosa. Vai ter momento que tu vai estar em Mara. Tu vai clamar a Deus. Mas vai ter momento que tu vai estar em Elim, usufruindo das bênçãos de Deus na tua vida. Porque em Elim, Deus estabelece a sua proteção para suprir as nossas necessidades. Para suprir as nossas necessidades emocionais. Suprir aqui, ó, que está dentro da nossa mente. Para suprir as nossas necessidades materiais. As nossas necessidades físicas, as nossas necessidades espirituais. Sabe por quê? O Elim é o lugar de recarregar as baterias. Porque quando a gente está debaixo da proteção de Deus, a gente recarrega frequentemente as energias na adoração a Deus e na comunhão dos santos. Quer estar protegido por Deus em meio ao deserto? Venha para a casa de Deus adorar Ele, porque na comunhão dos santos Ele cura. Não deixe de congregar. Não deixe de estar na casa de Deus, porque é estando na casa de Deus que Deus desenvolve as bênçãos para poder suprir a nossa vida. Dentro de casa, sozinho, nós não conseguimos nada, mas como estamos na comunhão dos santos, há milagre. Porque a gente vem aqui para a igreja, a gente bota o nosso joelho no chão e clama a Deus junto com os irmãos. E o nosso clamor chega a Deus para que Deus possa nos abençoar. Aí você pode falar assim, mas pastor, essa palavra não é para mim não, porque está tudo bem na minha vida. Eu estou em Elim. Querido, valorize Elim e vigia, porque em algum momento pode estar em Mara. Valoriza os momentos de calmaria para ser fortalecido em Deus, mantendo-se vigilante. É valorizar os nossos momentos de adoração, os nossos momentos de bênção, para que a gente possa se manter vigilante na presença de Deus. Porque a salvação adquirida mediante a fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos garante acesso ao lugar de descanso que já foi providenciado por Ele. Ele já separou um lugar de descanso para mim e para você. Tu pode até morrer. Mas se tu acreditar na providência de Deus, se tu obedecer a Deus e tu se submeter à proteção de Deus, você vai para o lugar de descanso lá junto com Ele.
Ele já separou um lugar de descanso para a gente. E esse lugar de descanso é suficiente para que eu e você possamos ter a consciência que as amarguras da vida elas precisam ser enfrentadas. E essas amarguras serão vencidas com a ação de Jesus Cristo na nossa vida, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e um dia voltará para que possamos viver com Ele eternamente em glória. Feche seus olhos, vamos orar.